do primeiro ano, a nossa videoaula 3 vai tratar das organelas citoplasmáticas. A gente tem aqui uma imagem de uma célula animal mostrando a variedade de organelas citoplasmáticas, como mitocôndria, complexo golgiense, lisossomos, centríolos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. E nós temos todo o espaço interno da célula, o citoplasma, com seu citosol e o citoesqueleto, que são componentes muito importantes do citoplasma. O citoplasma é todo o ambiente interno da célula, é a região que delimita a membrana plasmática e o envoltório nuclear, mostrando todo aquele espaço interno onde nós podemos encontrar as organelas citoplasmáticas e também um líquido gelatinoso, viscoso e semitransparente, denominado de citosol. E mergulhado nesse líquido transparente, nós encontramos as organelas citoplasmáticas que vão desempenhar as funções vitais. Encontramos também o citoesqueleto, que é uma rede composta por um conjunto de 3 tipos diferentes de filamentos proteicos, os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. As principais funções é a manutenção e organização celular, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, dando o esqueleto da célula, além de permitir e garantir a movimentação celular. É nele que ocorre a maioria dos processos metabólicos. Então, as organelas citoplasmáticas, cada uma delas vai desempenhar uma função vital importante para a sobrevivência e o funcionamento da célula. E também no citoplasma que ocorre a produção da maior parte das substâncias necessárias para o funcionamento de todas as células. Existe uma diferença entre o citoplasma das células procarióticas com o das células eucarióticas. As células procarióticas, que são as células mais simples e primitivas, que não têm um núcleo organizado, ela tem o citoplasma ocupando todo o espaço interno da célula. E esse citoplasma ocupa o espaço interno, onde nós encontramos um nucleóide, que contém o material nuclear, que no caso é o DNA. Encontramos apenas uma única organela, que são os ribossomos. Não encontramos nenhuma organela membranosa, a única organela são os ribossomos. O citosol riquíssimo em substâncias nutritivas, tanto orgânicas quanto inorgânicas. E esse citoplasma das células procarióticas não apresenta um citoesqueleto. Então, é um citoplasma muito simples. É o citoplasma do reino Monera, das bactérias e das cianobactérias. O citoplasma das células eucarióticas, por outro lado, é um citoplasma mais complexo, porque além dele ter um citosol também riquíssimo em substâncias nutritivas orgânicas e inorgânicas, ele é formado por várias organelas citoplasmáticas que desempenham funções vitais, apresenta um citoesqueleto que dá sustentação ao esqueleto e garante o movimento, e um núcleo organizado, com membrana nuclear, separando o material DNA e RNA do núcleo do restante da célula. Ele é bem diferente, né? É um citoplasma mais complexo das células eucarióticas. Exemplo de reinos de seres vivos eucarióticos, o reino animal, vegetal, o protoquitista e o reino fúngico. Vamos começar com a nossa primeira organela citoplasmática. É uma organela encontrada tanto em células eucarióticas quanto em células procarióticas. Aliás, a única organela citoplasmática do grupo eucariótico, os ribossomos. Os ribossomos são estruturas ricas em RNA e proteínas, relacionadas com a síntese proteica, com a síntese ou produção de proteínas. Elas podem ser encontradas livres no citosol ou na superfície do retículo endoplasmático rugoso. Quando nós observamos os ribossomos no microscópio eletrônico, a gente percebe que ele é formado de 2 subunidades, uma subunidade maior e outra menor. E no meio dessas 2 subunidades nós temos a síntese do RNA, que é uma das substâncias que os ribossomos sintetizam. O RNA é um ácido nucleico muito importante para a composição e fabricação da síntese de proteínas. E ele também pode ser encontrado na forma de polissomos, quando nós temos vários ribossomos unidos executando o processo da síntese de proteína.
Então, a função básica dos ribossomos, tanto nas células eucarióticas quanto procarióticas, é a síntese de proteína. Retículo endoplasmático granuloso. Nós vamos começar então agora com uma organela membranosa. A maior parte das organelas citoplasmáticas das células, elas são membranosas. O que significa isso? Tem origem na membrana plasmática. São formadas por pedaços da membrana plasmática, com constituição inclusive lipoproteica de membrana dupla, com a dupla camada de fosfolipídios e moléculas de proteínas aderidas, como vimos na videoaula anterior. E o retículo endoplasmático granuloso, ele também pode ser chamado de retículo endoplasmático rugoso. Ele apresenta, são dobras de membrana lipoproteica, formando caminhos internos dentro da célula, e eles apresentam na superfície ribossomos aderidos. Então, eles formam caminhos no interior da célula, formando uma rede de vesículas cisternas, formando caminhos no interior do citoplasma. Eles estão ligados, normalmente eles começam ali no limite da membrana nuclear e se espalham por todo o citoplasma, com ribossomos aderidos na superfície. Ele também pode ser chamado de retículo endoplasmático rugoso ou ergastoplasma. E ele é formado por uma rede de tubos e bolsas achatadas interligadas, com ribossomos aderidos na superfície. Vai atuar na produção de proteína, transporte, modificação. Algumas dessas proteínas são enzimas lisossômicas, ou seja, o retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteínas digestivas que são enviadas ao complexo Golgiense, que vai liberar essas proteínas no interior do lisossoma. Então, ele tem uma atuação muito importante de produzir proteínas lisossômicas, que atuam na digestão intracelular de substâncias da célula. E essas proteínas são exportadas e secretadas também para fora da célula. Então, elas têm uma atuação tanto dentro da célula quanto fora. Um outro retículo endoplasmático é o não granuloso, ou também chamado de retículo endoplasmático liso. Ele também tem origem membranosa, ele é formado de dobras de membrana com origem lipoproteica, com composição química lipoproteica, mas ele não apresenta ribossomos aderidos na superfície. Então, ele vai estar atuando na síntese de ácidos graxos, na síntese de lipídios, como fosfolipídios e esteroides. É muito importante também nas células do fígado, nos hepatócitos. Eles também vão estar atuando na desintoxicação da célula, porque eles alteram as moléculas de certas substâncias tóxicas, como álcool, pesticidas e outras drogas, inativando-as ou facilitando a sua eliminação do corpo. Então, eles acabam atuando como uma organela desintoxicante, que faz a desintoxicação. Eles têm uma atuação, por exemplo, nas células das gônadas, dos órgãos reprodutores, principalmente na participação dos hormônios sexuais, masculino e feminino. Atuam também nas células musculares, porque eles têm uma capacidade muito grande de armazenar íons cálcio, que promovem a contração muscular, que são liberados no citosol. Então, eles têm uma atuação direta também nas células musculares. A terceira organela membranosa é o complexo Golgiense. Ele é constituído de 6 a 20 bolsas membranosas achatadas, também chamadas de cisternas, empilhadas umas sobre as outras. Nas células vegetais, elas podem ser denominadas como dictiossomos ou golgiossomos. Nas células animais, se localizam próximo ao núcleo e centríolos. Eles participam de processos modificadores de proteínas, com adição de glicídios, a chamada glicosilação de proteínas, no processo metabólico da glicose. Participa também na síntese de carboidratos. Nas vesículas do complexo Golgiense, nós temos a modificação, a separação e o empacotamiento de determinadas proteínas. As proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso chegam até o complexo Golgiense por meio de vesículas. O complexo Golgiense empacota e libera essas enzimas digestivas dentro do lisossomo. Então, o complexo Golgiense tem uma poderosa função de empacotamento, secreção, distribuição e produção de lisossomos. Nessas vesículas que são produzidas pelo
pelo complexo golgiense, os citologistas costumam dizer que as cisternas possuem duas faces, uma face cis e uma face trans. A face cis, ou face formativa, é aquela face voltada para o retículo granuloso, que é a face que vai receber as proteínas digestivas produzidas por ele. E a face trans, ou face de maturação, é a face onde brotam as vesículas contendo proteínas modificadas e selecionadas que serão liberadas para o interior do citoplasma da célula. E ele tem essa responsabilidade enorme, né, de produzir os lisossomos. Ele tem um papel muito importante também na produção de espermatozoides, porque ele vai originar o acrossomo do espermatozoide. O acrossomo é uma vesícula repleta de enzimas digestivas que ocupa todo o topo da cabeça do espermatozoide e tem a função de perfurar as membranas do ovócito no momento da fecundação. Aqui a gente tem a imagem desse processo do envio das proteínas do retículo endoplasmático rugoso para o complexo golgiense. Recebendo aí na face cis, o complexo golgiense recebe essas proteínas do retículo endoplasmático rugoso, encaminha para as dobras, né, para as cisternas do complexo golgiense, que vai então encaminhar essas proteínas para dentro do lisossomo, que são produzidos pelo complexo golgiense, e esse lisossomo então vai atuar na digestão das organelas, na chamada digestão autofágica da célula. Aqui a gente tem o espermatozoide, que é o gameta masculino, e a localização do acrossomo, bem na extremidade, bem na ponta da cabeça do espermatozoide, atuando como um capuz protetor, e dentro dele a gente encontra proteínas com a função então de digerir, né, de dissolver a coroa radiada do ovócito, então ele ajuda no processo da fecundação. Essa organela, ela se origina do complexo golgiense, são os lisossomos, a gente acabou de citá-los, são organelas, são vesículas contendo enzimas digestivas, e eles brotam das vesículas do complexo golgiense. Como conceito, a gente pode dizer que são bolsas membranosas que contêm um conjunto de mais de 80 tipos de enzimas digestivas, capazes de digerir grande variedade de substâncias orgânicas. As principais enzimas que os lisossomos apresentam são as nucleases, que digerem DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos, as proteases, que digerem proteínas, as fosfatases, que removem fosfatos de nucleotídeos, e também os fosfolipídios, que são exemplos de lipídios. Os lisossomos apresentam dois tipos de função digestiva, a função heterofágica e a autofágica. A heterofágica, eles digerem material capturado do exterior através da fagocitose ou da pinocitose, ou seja, através do englobamento de partícula sólida ou líquida. Esse material englobado, então, ele é digerido pelas enzimas digestivas do lisossomo. E eles podem também atuar como uma função autofágica, quando os lisossomos digerem organelas velhas, ou seja, produtos da própria célula. Aí nós temos a chamada digestão autofágica. Aqui a gente tem um ciclo de ação dos lisossomos. A gente mostra o complexo golgiense, as vesículas brotando do complexo golgiense, que são os lisossomos, contendo as enzimas digestivas. Lembrando que essas proteínas digestivas, a origem delas é do retículo endoplasmático rugoso, que envia essas enzimas para o complexo golgiense. O complexo golgiense, então, armazena, empacota, forma os lisossomos com essas proteínas digestivas. Esse lisossomo primário, ele pode atuar na digestão autofágica, digerindo uma organela que vai ser substituída por outra. Após essa digestão, forma-se um vacúolo residual, e esse vacúolo, então, elimina esses resíduos para fora da célula através da plasmocitose. Existe também um lisossomo secundário, que é o lisossomo digestivo, que vai estar atuando na degradação, na digestão das substâncias que vêm de fora para dentro, através da fagocitose ou da pinocitose. Nessa imagem nós temos a fagocitose, o englobamento de partícula sólida, uma partícula alimentar. Então a gente tem o fagossomo, já o alimento dentro da vesícula, e o lisossomo então digere esse alimento e elimina e
os resíduos depois e as substâncias nutritivas são distribuídos para dentro da célula. Então, a ação dele tanto autofágica quanto heterofágica. Aqui é a participação dessas 3 organelas no processo da digestão. O número 1, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. Dentro desse retículo endoplasmático rugoso, as proteínas produzidas pelos ribossomos aderidos a ele são encaminhados dentro de uma vesícula de transporte para a face cis do complexo golgiense, que absorve essas proteínas. Essas proteínas, então, são encaminhadas para dentro do complexo golgiense, que vão formar os lisossomos. Complexo golgiense, o número 2. Os lisossomos, já o número 3, com essas enzimas digestivas atuando no processo da digestão. Então, aqui a gente tem um alimento entrando para dentro da célula, por fagocitose, aí forma-se o vacúolo digestivo, a digestão e a distribuição dos elementos nutritivos para o interior da célula e a plasmocitose, que é a eliminação de resíduos. E a participação dessas 3 organelas nesse processo metabólico. A função autofágica dos lisossomos, ela pode ser também observada em metamorfose, como a metamorfose dos anfíbios, a perda da cauda do girino. Então, dentro da metamorfose dos anfíbios, a cauda do girino, ela é, na verdade, fagocitada pelas enzimas dos lisossomos, que fagocitam, fazendo com que essa cauda seja degradada, para que o girino se transforme em sapo adulto. Então, a perda da cauda do girino, na verdade, é uma fagocitose realizada pelos lisossomos que digerem essa cauda, transformando o animal já em sapo adulto, se libertando do ambiente aquático. Aqui os exemplos de plasmocitose e fagocitose, que são exemplos que têm ação direta aí das enzimas digestivas dos lisossomos. Na fagocitose, englobamento de partículas sólidas, forma-se o fagossomo e o lisossomo digere. A partícula digerida, as substâncias nutritivas são encaminhadas para dentro do interior da célula e depois ocorre um deslocamento dos resíduos através de uma outra vesícula, eliminando essas substâncias para fora da célula através da plasmocitose. São processos de englobamento e eliminação de substâncias. Peroxissomos são organelas membranosas que contêm enzimas que utilizam o oxigênio para oxidar substâncias orgânicas. A origem dos peroxissomos é do retículo endoplasmático liso e a principal função deles é a oxidação de ácidos graxos e a transformação da água oxigenada em água, realizando um processo aí de desintoxicação. São abundantes nas células do fígado e dos rins. Eles foram descobertos com a invenção da microscopia eletrônica. Eles eram confundidos como vesículas do retículo endoplasmático liso, mas na verdade eles têm um papel muito importante aí nesse processo de desintoxicação e da transformação da água oxigenada em água, desintoxicando os organismos. Vacúolos. Os vacúolos são estruturas membranosas. Nós temos alguns 3 tipos de vacúolos que funcionam como cisternas, como os vacúolos que acumulam água, o vacúolo digestivo e o vacúolo residual. O vacúolo digestivo é aquele que é formado pela união de um fagossomo ou de um pinossomo, ou seja, de uma vesícula com partícula sólida ou com partícula líquida que foi englobada para dentro da célula. E esse vacúolo digestivo depois ele vai sofrer a degradação das enzimas do lisossomo. O vacúolo de suco celular é aquele vacúolo que vai armazenar algum produto da célula, como por exemplo água nas células vegetais, funcionando aí como grandes cisternas armazenadoras de água. E nós podemos encontrar também os vacúolos residuais, que acumulam secreções, produtos de secreções ou resíduos que são eliminados para fora da célula. Aqui em detalhe uma célula vegetal, mostrando esse vacúolo de suco celular. Os vacúolos são estruturas encontradas nas plantas e nos protozoários. Citoesqueleto. O citoesqueleto é uma outra região do citoplasma muito importante, que é responsável pela sustentação da célula e também pela movimentação dessa célula. Aqui a gente tem as 3 estruturas importantes do citoesqueleto, como os microfilamentos, os microtúbulos,
e os elementos intermediários, mostrando que a célula apresenta assim, uma estrutura, uma manutenção de uma rede de fibras de proteína que sustenta todo o citoplasma da célula. O citoesqueleto ele é encontrado em todas as células eucarióticas, nas procarióticas ele é ausente. Aqui em detalhe os microtúbulos, né? Nós temos os microtúbulos, os microfilamentos e os elementos intermediários, que são elementos proteicos que dão garantia e sustentação a esse citoesqueleto. A principal proteína é a tubulina. Eles também vão definir a direção do crescimento da célula e a movimentação, responsáveis pelos movimentos dos cromossomos também durante as divisões celulares. Eles organizam a célula durante a divisão celular. Eles têm um papel muito importante também nesse processo. Centríolos. Os centríolos têm origem no citoesqueleto. É um pequeno cilindro oco constituído por 9 conjuntos de microtúbulos mantidos juntos por proteínas adesivas. Possuem capacidade de autoduplicação, atua na formação de cílios e flagelos e não estão presentes em fungos e plantas. Eles são constituídos por 9 conjuntos de 3 microtúbulos cada, dispostos perpendicularmente, sempre aos pares, próximos do núcleo. Cílios. Cílios e flagelos têm origem nos centríolos. Os cílios são estruturas filamentosas, móveis, curtas e numerosas. A principal função é a locomoção celular. A nossa traqueia é formada por células ciliadas que limpam o muco, que lubrifica as vias respiratórias. No muco ficam presas bactérias e partículas de poeira. Em detalhes, a gente vê um protozoário, que é o paramécio, evidenciando os cílios por toda a membrana plasmática, auxiliando o processo da movimentação. E também é um critério de divisão, de classificação dos protozoários, a estrutura locomotora. Os flagelos também têm origem nos centríolos, é uma estrutura filamentosa, móvel, só que é mais longa e pouco numerosa. A principal função é a locomoção celular. No caso, nos protozoários, ajuda na movimentação e também na captura de alimento. Podemos encontrar também flagelos no espermatozoide, que é o gameta masculino, ajudando no processo da movimentação. Mitocôndrias. Organelas em forma de bastonete, podem variar de dezenas a centenas em cada célula. É na mitocôndria que ocorre a respiração celular, produzindo ATP, que é o trifosfato de adenosina. São as nossas usinas de energia, possuem genes próprios e têm a capacidade de autoduplicação. O DNA mitocondrial é a única substância que só as mães transferem para os filhos. Por quê? Na hora da fecundação, apenas as mitocôndrias do ovócito participam da formação da célula ovo. Aqui a gente tem em detalhe a estrutura da mitocôndria. Ela apresenta membrana dupla, lipoproteica, como a membrana plasmática das células. Internamente ela apresenta dobras. Essas dobras formam as chamadas cristas mitocondriais. A parte interna é a matriz mitocondrial, rica em substâncias nutritivas, proteína, glicose, DNA. É a única organela animal com capacidade de autoduplicação e ela é responsável pela produção de energia. Ela queima o alimento na presença do oxigênio, fornecendo energia para o corpo. São organelas presentes apenas em plantas e algas, plastos. Há 3 tipos principais de plastos: os cloroplastos, os cromoplastos e os leucoplastos. Os cloroplastos apresentam cor verde, devido à presença de um pigmento que é a clorofila, que é importante no papel do processo da fotossíntese, é ativador do processo fotossintético. Cromoplastos não apresentam clorofila, mas outros pigmentos, e são responsáveis pelas cores dos frutos, flores e folhas. Leucoplastos não possuem pigmento, estão presentes em raízes, caulo tuberosas, e a principal função é armazenar amido, açúcar. Aqui a gente tem em detalhe o cromoplasto, que dá cor, o cloroplasto, que é verde, que participa do processo fotossintético, e o leucoplasto, que armazena substâncias, como o amiloplasto, que armazena amido, o proteinoplasto, que armazena proteína. Glioxissomos são organelas encontradas em plantas
e que apresentam enzimas que iniciam a quebra e conversão de ácidos graxos, lipídios em açúcares. Essas organelas também têm origem no retículo endoplasmático liso, são encontradas apenas em plantas e ela tem uma função muito importante de transformar todo o excesso de gordura em açúcar, ativando o processo de fornecimento de energia para a planta. Aqui é a estrutura da célula vegetal, né? Nós temos a célula vegetal com a maioria das organelas encontradas na célula animal, nós encontramos na célula vegetal também. E ela apresenta duas estruturas autoduplicáveis, que são os cloroplastos e as mitocôndrias. Os cloroplastos têm uma função muito importante no processo fotossintético. Ele também tem uma estrutura com membrana dupla, como as mitocôndrias. Internamente tem os tilacoides, onde tem a clorofila, que se realiza o processo fotossintético. Então, na verdade, a célula vegetal, ela tem como célula típica vegetal os cloroplastos, os vacúolos e os glioxomos. As outras organelas são encontradas também na célula animal, como mitocôndrias, complexo golgiense, ribossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso. Ela é eucariótica. Em detalhe, nós temos um envoltório a mais que a célula vegetal tem, que é a parede celular, que é a externa membrana plasmática. E voltamos a falar novamente do cloroplasto. O cloroplasto é a estrutura responsável pelo processo fotossintético. Ele tem uma estrutura muito complexa, como eu já disse, de membrana dupla. Internamente tem um líquido contendo rico em substâncias nutritivas, que é o estroma, e estruturas em formas de moedas chamadas de tilacoides. Essas estruturas em formas de moedas chamadas de tilacoides contêm a clorofila e é ali que se começa o processo fotossintético, né, a fase clara da fotossíntese. Então, o cloroplasto tem uma função muito importante de produzir o açúcar, que é o alimento da planta, e também de liberar o oxigênio para o meio ambiente, para o processo respiratório. Então, a estrutura da célula vegetal dá para a gente perceber todas as organelas importantes que a célula vegetal apresenta. E assim a gente termina o nosso estudo das organelas citoplasmáticas. Bons estudos!